Saudações amigos da comunidade Diecast de miniaturas de carros. Esse é mais um vídeo do canal Diecast de Pobre, no qual mostraremos como se deu a primeira etapa da produção desse singelo diorama. Acompanhe o nosso vídeo aí. Segue a lista de materiais. Temos aqui tintas de diversas cores, como podemos perceber. Canetinhas, fitas, durex e microporosa, temos também cola para artesanato, eu uso dessa marca, cola branca, cola escolar mesmo, um estilete, tesoura, lixa para madeira, palitos de sorvete, diversos deles, aqui já temos alguns prontos, palitos de churrasco, 2 palitos na verdade. Temos aqui alguns conectores que eu fiz com os palitos de sorvete. Uma régua. Um lápis. Uma serrinha de cano. Papelão. O papelão será útil para produzir essa peça, que será constituída pela calçada e pela guia, pelo meio-fio. Mais papelão, que vai representar, vai simular aquela cerca de zinco típica dos ferros velhos. Temos aqui papel pardo, mas pode ser qualquer tipo de papel maleável. Pincéis que usaremos para pintar o nosso diorama. Por fim, mas não menos importante, temos aqui uma placa de madeira que servirá de base para o nosso diorama. Ela é um fundo de gaveta que mede 40 centímetros de altura por 56 de comprimento. A princípio eu comecei com marcações, onde serão colocadas as peças dos números correspondentes. Fiz isso com a intenção de obter uma melhor organização do trabalho. Temos aqui um arranjo mais ou menos organizado de como ficarão as peças na base do nosso diorama. Vocês podem perceber que essas peças correspondem à calçada e às guias, ao meio-fio do nosso diorama. Por fim, deixei uma pecinha ali, a de número 2, propositalmente para aqueles que desejarem replicar o diorama possam seguir os passos que vamos traçar aí mais à frente. Vamos às medidas. A peça de número 1 tem 3,8 centímetros de altura por 56 de comprimento. As peças de número 3, 4 e 5 têm 4,5 de largura ou altura e 12 centímetros de comprimento. As peças de número 6 e 7 têm 2,5 de largura por 17 centímetros de comprimento. A última peça, isto é, a última calçada, que corresponde às peças 8 e 9, tem
2,5 centímetros de largura por 56 de comprimento. Agora que terminamos de passar as medidas, voltaremos à peça número 2, que servirá de guia para aqueles que desejam replicar o nosso diorama. Vocês podem reparar que traçamos linhas de distância de uma para a outra de 0,5 centímetro, ou seja, meio centímetro. Olha aí, nossa peça de número 2, que também, como já foi dito, é o guia para aqueles que desejam replicar o diorama. Agora que terminamos de fazer as marcações de 0,5 centímetro, devemos continuar estendendo linhas e ligando os pontos, de um ponto ao outro, linha por linha. Isso, traçando aí na nossa peça de número 2, nos valendo da régua. É assim que vai ficar a princípio. Agora, numa posição contrária, traçaremos mais linhas. Mais uma e outra. Como vocês podem perceber, já estão ganhando forma aqueles tijolinhos da nossa calçada. Olha aí. Traçando mais algumas linhas, já estamos quase chegando na etapa final dessa fase. Agora, colocando a peça no seu lugar adequado, é aí que ela vai ficar. Chegando nessa etapa, devemos ficar atento com o seguinte fato. Reparem que a última guia daquela peça ali em cima é preta. O mesmo deve acontecer com a peça de número 2. Então, para nos precavermos desse possível mal futuro, devemos já assinalar a nossa peça de número 2 na sequência preto, branco e branco, assim como está na peça de cima. É chegada a hora de imprimir na nossa peça de número 2 um certo grau de profundidade. Vocês podem reparar que eu estou apertando a peça de cima e vocês viram algumas fendas, alguns sulcos que simbolizam os espaços entre os tijolos. O mesmo faremos aqui na peça de número 2. Para tanto, utilizaremos a régua e o nosso estilete. Claro, o uso do estilete deve ser cuidadoso. Devemos traçar essas linhas com a lâmina de maneira suave. O ideal é que a peça não seja atravessada. Não devemos empregar muita força para tal atividade, visto que a intenção não é rasgar a peça, mas sim cortar suavemente apenas as primeiras camadas do papelão, para dar, como já foi dito antes, aquele aspecto de profundidade, de vão entre os tijolos. E isso com muito cuidado ao manusear o estilete. Agora, o mesmo processo, isto é, os cortes nas primeiras camadas do papelão, deve ser empregado nas linhas contrárias da nossa peça. Isso, segurando ali, sempre se valendo da régua, procurando traçar bem em cima das linhas que traçamos com a canetinha. Agora, com a canetinha verde, traçarei risco entre os sulcos que fizemos com o estilete para tentar representar aquele habitual costume que se dá nas calçadas,
isto é, o aparecimento de grama, de mato e etc. entre os vãos de cada tijolo. Continuando aí o nosso detalhamento da nossa peça de número 2, traçando a canetinha ali entre as fendas que fizemos com o estilete. Isso. O resultado vai ficar muito legal a hora que for passada a tinta. Vai dar um aspecto de borrado nesse verde. Riscando ali entre os quadradinhos. Pronto, acho que tá bom. Agora que terminamos o detalhamento com a canetinha, devemos tapar esses furinhos, esses vãos que ficam ali entre o papelão. Para tanto, utilizaremos o papel maleável. Agora cortaremos tiras do nosso papel pardo. Elas não precisam ser exatas, não precisam ser simétricas. Basta que sejam tiras que pelo menos tapem aquele vãozinho ali. Agora utilizaremos a nossa cola branca. Agora sim começaremos a fazer uso da nossa cola branca. Vamos passar ali naqueles vãozinhos. Depois vamos cobri-lo com a tirinha de papel que cortamos. Isso. Esse procedimento vai dar um aspecto muito melhor do que se deixasse aqueles furos. Vai ficar muito feio, muito estranho. Vamos tapar e passar cola do outro lado também, embaixo da peça, na verdade. Passar bastante cola para aderir bem o papel no papelão. Isso, continuando aqui o processo da cola. Essa parte é um pouco chata porque a cola fica colando os dedos e os dedos colando no papelão e o papelão soltando-se do papel. É um processo meio chatinho, mas é necessário, né? Porque, como eu disse, a peça ficaria muito estranha, muito feia com aqueles furinhos que vem no papelão. Não ia dar certo. Então é um procedimento totalmente válido. A primeira parte já está quase concluída. Vamos continuar com o resto agora. Temos aqui o outro lado do papelãozinho da nossa peça aí, de número 2, que também é o guia para aqueles que desejam replicar o diorama. Basta aquele que quiser replicar esses passos aí nas outras peças. Eu fiz dessa forma porque se eu fizesse peça por peça mostrando, o vídeo ia ficar muito extenso. O vídeo já está beirando aí uns 15 minutos. Imagina se eu fosse fazer passo a passo. Mas eu acho que vai servir de um guia aí, digamos que considerável. Agora já está quase acabando essa parte. Esse processo aqui chatinho. Vamos cortar aqui se valendo da tesoura para ficar mais fácil para dobrar. Sempre ajeitando. Agora sim consegui terminar essa parte chata. Agora eu vou fixar ali a peça na madeira, na nossa base de diorama, para dar uma fixada melhor na cola e no papelão. Olha aí, vocês podem reparar que aqueles furinhos feios foram tapados. Agora a nossa peça vai ganhar um caráter muito mais interessante, bem mais acabado. Agora que finalizamos aquela etapa da peça número 2 que representava a calçada, agora pintaremos o que representará o asfalto.
pintaremos a base de madeira do diorama. Agora eu estou misturando a cola na tinta. Aqueles que já assistiram algum vídeo sabem que eu gosto de misturar cola com a tinta, porque oferece mais rigidez a esses materiais frágeis, tais como o papelão, o palito de sorvete e etc. Sem mais demora, começaremos o processo de pintura. Eu já fiz algumas marcações, então eu sei aonde eu devo pintar. Se vocês desejarem replicar aí o processo, vocês aconselho que vocês façam o mesmo, se valendo das peças, tracem riscos com o lápis e seguindo essas marcações, vocês passem a tinta aí, que vai simbolizar essa parte que, como eu disse antes, é o asfalto. Essa tinta preta vai corresponder ao asfalto, a rua aí do nosso diorama.